Olá, concursando, tudo bem? Professor Douglas Wisniewski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concurso para mais uma edição desse nosso Papirando 2.0 em 2020, botando tudo para quebrar. E quem vai fazer concurso público sabe que a análise sintática é muitas vezes fundamental para se ter um bom resultado, para resolver uma diversidade de tipos de questões, certo? Que sempre, sempre dependem da sua capacidade de análise sintática. E é claro, toda análise sintática, vocês sabem, quem é meu aluno aí antigo sabe, que depende do verbo, né? Isso aí é bíblico, não sou eu que estou inventando. Lembrem-se de que o verbo se fez carne, não é mesmo? Então, como tudo começa com o verbo, entender a transitividade verbal, saber classificar o verbo, ajuda você a deduzir e a classificar todo o resto da oração e a entender o seu significado, a sua concordância, entender a sua regência, certo? Então, vários aspectos da oração são revelados a partir do verbo, certo? Basicamente, nesse assunto da análise sintática, nós temos dois tipos de verbos na língua portuguesa, tá? Então, vamos entender. Podemos dividir, então, inicialmente entre dois tipos de verbos. Está copiando aí? Certo? Então, você possui os verbos que nós chamamos de verbos nocionais, certo? Nocionais. Verbos nocionais, certo? E você tem verbos que são verbos relacionais, certo? Verbos nocionais e verbos relacionais, ok? Então, de uma maneira simples para você entender, e é como também eu mesmo faço essa compreensão, o verbo nocional é todo aquele que possui uma ideia, digamos, de ação ou processo. Por exemplo, comprar. É um verbo nocional, porque quando eu falo comprar, João comprou uma casa, né? Você imagina só na palavra do verbo comprar, você imagina toda uma ação, né? Do João indo lá, fazendo financiamento, comprando a casa, procurando a casa, escolhendo qual que seria, etc e tal. Tem todo um processo envolvido na palavra comprar. Ou seja, é um verbo que lhe dá na cabeça uma noção de uma ação. Então ele é um verbo nocional. O verbo nocional, ele pode ser também chamado de verbo significativo. Então é muito importante você conhecer as diferentes nomenclaturas, porque cada gramático na língua portuguesa, entre os grandes gramáticos, cada um tem sua própria forma, né, de se referir a muitos termos gramaticais. E o que a gente pode fazer? Vamos lá mudar a gramática de todo mundo, unificar a nomenclatura? Não dá. Então, o que a gente faz? A gente vai tentando conhecer todas as formas diferentes que os gramáticos utilizam para identificar o mesmo processo. Então, se falar de verbo nocional ou falar de verbo significativo, é a mesma coisa. Por outro lado, o verbo relacional, ele é também chamado de verbo de ligação, certo? Então, chamamos também de verbo de ligação, certo? Os famosos VL. O verbo relacional é todo aquele que não possui uma noção. Ele não expressa ideia de ação nenhuma, nem de processo. Ele apenas serve para ligar, para relacionar, e por isso que ele é relacional ou verbo de ligação. Ele serve para ligar o sujeito a uma qualidade. Então, Pedro está feliz. João parecia gordo, né? Então, o verbo estar e o verbo parecer são verbos relacionais nessas orações, verbos de ligação. Eles servem apenas para relacionar o João com o gordo, o Pedro com o feliz, certo? Mas a palavra estar, nesse sentido, a palavra parecer, são palavras que não lhe dão a ideia de uma ação, não lhe dão a ideia de um processo, não lhe passam noção alguma. Então, jamais podem ser chamados de verbos nocionais, certo? Para simplificar a nossa vida, vamos lembrar que os verbos relacionais ou verbos de ligação, né, podem ser, existe uma variedade de verbos que podem funcionar como verbos relacionais, mas existem 8 aqui, que nós podemos listar. Quais são? Eu sempre me lembro, certo, para me lembrar dos verbos de ligação, do meu estudo de inglês, lá do primário, quando a gente aprendia o verbo to be, né? O verbo to be, então, quer dizer, significava ser ou estar. Então, eu me lembrei do verbo to be, eu me lembro do verbo ser ou estar, e a partir de ser ou estar, eu sei que qualquer verbo que dentro
dentro da oração estiver utilizado em sentido equivalente ao sentido de ser ou em sentido equivalente ao sentido de estar, será também um verbo de ligação, um verbo relacional, certo? Lembrando que pode ser como equivalentes temos o ser, estar, o parecer, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se, né? Então, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se, já sabemos, são os verbos, então, relacionais ou verbos de ligação. Todos os outros milhares de verbos que existem na língua portuguesa são verbos, então, nocionais, entendeu? Então, eu tenho 8 verbos de ligação e, sei lá, né, não existe um número preciso, milhares e milhares de verbos que não são verbos de ligação e são, portanto, verbos significativos, né, ou verbos, né, vamos colocar, deixa eu arrumar aqui, significativo, colocar no plural, no masculino, significativo, né? Então, os verbos nocionais ou o verbo significativo, os verbos relacionais ou o verbo de ligação, certo, pessoal? Então, estes 8 serão verbos relacionais, ligam o sujeito a um predicativo do sujeito. João é gordo, João está gordo, João parece gordo, João permanece gordo, João continua gordo, João anda gordo, João ficou gordo, João tornou-se gordo. Então, quer dizer, eles têm essa propriedade de serem equivalentes dentro da frase. Um pode substituir o outro sem muita alteração da frase. Agora, se eu falar, João comprou uma casa, e eu trocar o verbo nocional por outro, João pintou uma casa, João destruiu uma casa, João incendiou uma casa, João construiu uma casa, João reformou uma casa, né? João encontrou uma casa, né? E aí por diante, certo, pessoal? Ou seja, as diferentes, né? Os diferentes verbos, quando eles são nocionais, eles mudam radicalmente o sentido da frase. É muito diferente você falar que alguém encontrou uma casa e falar que alguém vendeu uma casa. Olha como muda totalmente a ação. Agora falar que alguém parece gordo e alguém continua gordo, certo, pessoal? É praticamente a mesma ideia. A palavra importante é a palavra gordo. Agora o ficar, o parecer, o estar, essa palavra já não é tão importante numa frase. Portanto, normalmente quando você tem um verbo nocional, esse verbo ele é o núcleo do predicado. Então nós temos um predicado verbal. E quando você tem um verbo relacional na frase, normalmente o núcleo do predicado será a palavra que vem depois. Por exemplo, a palavra gordo, bonito, feio, magro, feliz, né? O adjetivo. Portanto, será um predicado nominal. Certo, galera? Aí é que tá. Até que tudo beleza, até que tudo tranquilo. Mas falando agora especificamente dos verbos nocionais, você vai se lembrar que eles, por sua vez, eles podem ser subdivididos também em 2 tipos, né? Então, se nós isolarmos aqui os verbos nocionais, né? Você poderá ver que nós temos os verbos que são intransitivos, entre os nocionais, intransitivos, certo? E os verbos que são transitivos, certo? Então, entre os verbos nocionais, temos intransitivos e transitivos, certo? Se você imaginar essa ideia de trânsito, né? Transitividade, de trânsito de uma ação para outra, imagine, por exemplo, o professor pegou a caneta, certo? Então, esta ação, pensa no verbo, pensa na ação. Você está estudando gramática, você está estudando língua portuguesa, cara, certo? Então, não pense na caneta apenas, na frase como um todo, o professor pegou a caneta, não pegou. Pensa no verbo pegar, certo? Pegar. Então, perceba que a ação, agora reflita sobre a ação de pegar, certo? O que esse verbo tem embutido em si, que sempre, né, existe um sujeito na oração, mas quem vai pegar, no caso pegar a caneta, vai pegar alguma coisa, não é mesmo? Então quer dizer que a ação de pegar, ela tem a ver com o professor ou ela tem a ver com a caneta? O professor pegou a caneta. A ação de pegar tem a ver com os 2 elementos, porque a ação transita de um ser para o outro ser, de um sujeito para um objeto, certo, pessoal? Então, o professor pegou a caneta, houve uma transitividade da ação. Agora, observe, por exemplo, se eu falar assim, o professor pulou.
O professor pulou. Pensa na ação do verbo pular. Entendeu? O professor pulou. Certo? Quando eu falo que o professor pulou, a ação de pular, ela se conclui no próprio professor. Então quer dizer que o sujeito pratica a ação, né, e ela apenas acontece com o próprio sujeito, ela não transita do sujeito para fora dele. Sempre que uma ação não transita do sujeito para algo fora dele, ou para um outro ser, ou para um outro objeto, certo? É uma ação intransitiva. Certo? Então nós podemos dividir, né, os verbos da língua portuguesa entre os verbos nocionais e os relacionais, ou seja, os que indicam ação e os que indicam estado, e podemos, por sua vez, subdividir os verbos nocionais entre os que transitam a ação para um outro ser e os que não transitam a ação para outro ser. Certo? Lembrando então, pensa, o professor pulou. Quando a ação acontece com o cara, ela é intransitiva. Se você falar assim, o professor chegou à escola, né? O professor chegou à escola. Chegar é um verbo intransitivo, porque quem chega, chega, é o meu corpo, é o professor que chegou. Você fala assim, né? O bebê chorou. É o bebê que chorou. A ação de chorar aconteceu com o bebê. Se eu falo, né? Maria faleceu. Quem faleceu foi a Maria. Então isso aconteceu com ela, é uma ação intransitiva. Eu fui a São Paulo, então é um verbo intransitivo. O verbo ir, porque quem vai sou eu que vou, é o sujeito que vai. Então eu fui a São Paulo, ação intransitiva. Sempre que tenta entender isso, meu velho, minha velha, sempre que a ação acontece com o sujeito, ela é intransitiva. Agora, quando ela sai do sujeito para um outro ser, ela é transitiva. Então, por exemplo, o professor chutou a mesa. Acertou no dedão, desculpa. O professor chutou a mesa, né? Então, quer dizer, quem chuta, chuta alguma coisa. Certo, pessoal? Quem pega, pega alguma coisa. Quem lê, lê alguma coisa. Quem escreve, escreve alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Quem ama, ama alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem investe, investe em alguma coisa. Quem detona, detona alguma coisa. Quem explode, explode alguma coisa. Quem conhece, conhece alguma coisa. Então, quando a ação sai do ser para alguma outra coisa ou algum outro ser, esta ação é transitiva. E esta é a base da transitividade verbal. Ou a ação acontece com o cara, ou sai do cara para um outro ser. Transitivo ou intransitivo. Não importa o que vem depois. Ah, mas no verbo eu fui a São Paulo. A São Paulo não é complemento verbal? Não. Porque a ação, pensa na ação do verbo. Não importam as palavras que aparecem na frase. Para de fazer essa análise sintática superficial. A análise sintática superficial leva sempre o concursando a errar as questões FCC, FGV, CESP, IADES, FEPESE. Essas bancas todas dançam em cima dos candidatos que fazem análise sintática superficial, porque elas exatamente fazem as questões, colocam frases estratégicas ali nas armadilhas das alternativas, exatamente para pegar aquele que faz análise sintática superficial. Então, a transitividade verbal não tem a ver com as outras palavras da frase. Pode ter 500 palavras para um lado, 200 palavras depois do verbo, não importa. A transitividade verbal tem a ver, adivinha com quem? Com o verbo, cara. Então é o verbo que você tem que analisar. É sobre o verbo que você tem que pensar. Aquela ação aconteceu com o desgraçado do sujeito ou aquela ação saiu do desgraçado sujeito e atingiu um outro ser. É o verbo que vai te dar essa resposta. Ah, professor, mas se tem uma palavra depois do verbo é porque ele tem complemento. Não, essa palavra pode ser qualquer outra coisa, pode ser um aposto, pode ser um adjunto adverbial, essa palavra pode ser o início de uma outra oração, você entendeu? Pode não ter nada a ver com esse verbo. Então, quer dizer, você tem que analisar sempre a transitividade, não pelas palavras que estão em torno do verbo, mas pelo sentido do verbo em si, naquela frase. O mesmo verbo pode mudar de transitividade conforme a frase em que ele se encontra, né? Você estuda isso em regência verbal. Você percebe que tem verbos que às vezes exigem a preposição a, às vezes exigem a preposição de, às vezes exigem complemento sem preposição. Pega o verbo assistir, por exemplo. Assistir a alguma coisa é um significado, ver. Agora, assistir alguém é outro significado, ajudar.
certo? Então, quer dizer, a presença ou não da preposição, né, antes do complemento, muda o sentido do verbo. Aí é uma questão de regência verbal, é uma outra aula, né? É um outro papirando aqui com o professor Douglas, certo, pessoal? Então, você está entendendo que quem define e determina a transitividade verbal é o verbo. É por isso que se chama transitividade verbal, filho. Uma vez compreendido esse conceito de que a transitividade verbal ela se assenta no próprio verbo dentro da oração em que ele se encontra, certo? E já percebendo que alguns verbos indicam ações que acontecem com o ser, né, com o sujeito, e portanto são intransitivos, não importam as palavras que estão juntas na frase, e outras ações, elas saem do ser e vão atingir outro ser, certo? Nesse caso, você entendeu que existem dois tipos de verbos nocionais, os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos transitivos. Certo, pessoal? Ok? Agora que você entendeu essa diferença, vamos conhecer os diferentes tipos de verbos transitivos que existem. Entre os verbos nocionais, certo? Existem os verbos transitivos. E entre os verbos transitivos, certo? Você vai ter três classificações possíveis. Nós temos os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos que são transitivos diretos e indiretos. Certinho? Muito bem. Certo? É para quem realmente tem a mente aberta a compreender a gramática da língua portuguesa, como ela deve ser compreendida. É a esses que o professor Douglas se dirige. Certo, pessoal? Espero que você seja um deles ou uma delas. Certo? Então, já que existem três tipos de verbos transitivos, ou seja, existem três formas de um verbo fazer com que a ação saia de um ser e atinja outro ser, pode ser de uma forma direta, ou seja, sem preposição, pode ser de uma forma indireta, ou seja, com preposição, ou pode ser um verbo que transita para dois objetos, sendo um deles direto, sem preposição, e o outro indireto, com preposição. Não é mesmo? Certinho? Então, os verbos transitivos diretos, como por exemplo, eu peguei a caneta, eu chutei a mesa. Certo? Tem a característica, né, de não terem uma preposição entre o verbo e o seu objeto. Certo? É uma transa direta, né, sem camisinha. Vamos imaginar que as preposições sejam as camisinhas da língua portuguesa. Então, entre o verbo e o objeto não existe preposição, contato direto, ele é um VTD, né? Então, e os verbos transitivos indiretos é aquele verbo um pouco mais, né, cuidadoso, que gosta de ter um pequeno invólucro entre ele, o verbo, e o seu complemento. Né? Nesse caso, ele coloca ali uma camisinha, aliás, uma preposição, né? Uma preposição, né, entre o verbo e o seu objeto. Professor, mas quais são as preposições? As preposições essenciais da língua portuguesa são as seguintes: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ou seja, sempre que houver uma preposição entre o verbo e o seu complemento, ele será um verbo transitivo indireto. A transitividade, exatamente pela presença da preposição, se torna indireta. Então, quer dizer que se entre o verbo e o objeto houver, no sentido de preposição, um a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, esse verbo tem uma transitividade indireta. O que torna indireta essa transitividade é exatamente a presença da preposição. Quais preposições, professor? Vamos memorizar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Mais uma vez, repita comigo. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Repete baixinho. A, ante, após, até,
com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Repete bem grosso agora, não importa se você é homem ou mulher. Faz voz grossa aí, mulherada. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Agora a voz bem fininha. As meninas fazem bem fininha e os rapazes também afinam essa voz para memorizar. A, ante, após, até, com, contra, de, parecendo a voz do Milhouse. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, Bart. Né? Então, beleza, pessoal. Agora você memorizou, não é mesmo? Depois repita isso quantas vezes você quiser. Então, se houver essa preposição, nós falamos que é um verbo transitivo indireto. Beleza, pessoal? Ok. Isso é a análise básica das estruturas gramaticais compostas por verbos transitivos. O direto e indireto, por exemplo. Então, João ama Maria. Transitivo direto. João gosta de Maria. Verbo transitivo indireto. O João entregou um presente, entregou um presente para Maria. Aí é um verbo bitransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto. Entendeu até aqui? Tranquilão até aqui? Fácil, né? Então tá jóia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aí que você tem no seu material de apoio que está anexo a esta aula, ok? Dá uma olhadinha aí, olha só. O Focus Concursos convida também, aproveitando aí, todo mundo a conhecer suas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify, sempre com a mesma legenda, Focus Concursos. E o professor Douglas convida você a conhecer aí o seu Instagram, @pfdouglasw, certo? Ok, boa sorte. E também no Facebook do professor Douglas, né, você encontra lá a página cheia de dicas, Senta a Pua Concursando. Inclusive lugar onde o professor faz correção de redações para quem envia para ele, certo? Senta a Pua Concursando. Certo, pessoal? Legal? Tranquilo? Joia! Bora lá então? Pabam. É isso aí, já falamos um pouco sobre transitividade, vejamos mais alguns exemplos aqui, olha só. Meu sogro veio de Salvador, né? Então, quem vem, o velho veio, né? O sogro veio. É um verbo intransitivo, é ele que veio, certo? E de Salvador, professor, não é o objeto? Não, é o adjunto adverbial. Apenas indica o lugar de onde ele veio. Não é um complemento da ideia de vir, né? Apenas indica o lugar. Pedro chorou muito. Quem chora, chora. A ação de chorar acontece com a pessoa que chora. O muito é apenas um adjunto adverbial de intensidade. Lembre-se, meu caro, minha cara, que todo verbo que é transitivo direto ou indireto, ele possui um complemento. O complemento verbal, ele é sempre chamado de objeto. Todo complemento verbal é chamado de objeto. Mesmo que seja uma pessoa. Por exemplo, João ama Maria. Maria é o objeto direto. Maria ama João. João é o objeto direto. Todo complemento verbal é chamado de objeto. Se for sem preposição, objeto direto. Se for com preposição, objeto indireto. Certo, pessoal? Então, de maneira padrão, certo? O objeto sem preposição é direto e com preposição ele é indireto. Certo? Beleza? Tranquilo? Você vai se lembrar também que o adjunto adverbial de lugar, modo, intensidade, negação, afirmação e assim por diante, o adjunto adverbial jamais será um objeto. Jamais será um complemento do verbo. Jamais será objeto direto nem indireto. Portanto, de Salvador não pode ser objeto, muito não pode ser objeto nessas frases, porque são adjuntos adverbiais. Certo? Né? Olha só, a filha do Gleiston nasceu. Quem nasce, nasce. Certo? Verbo intransitivo. Aquela senhora da Casa Amarela morreu. Quem morre, morre. Verbo intransitivo. Marcela ficou no parque. Veja que esse verbo ficar não é aquele verbo ficar dos verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. Por exemplo, ela ficou gorda, ela ficou bonita, ele ficou preocupado, nós ficamos entusiasmados, né? Não é o ficar de estado, é eu fiquei em casa, ela ficou em Curitiba,
correva, né? Marcela ficou no parque. Quando depois do verbo ficar não existe uma característica, não existe um adjetivo gordo, magro, rico, pobre, mas existe um lugar no parque, em Curitiba, em casa, né? Ou seja, um adjunto adverbial, isso é um indício de que o verbo ficar nesta frase não é um verbo de ligação. Ele é um verbo nocional, certo? E neste caso aqui, quem fica, fica, é a pessoa que fica, é o corpo dela que ficou no parque, portanto, é um verbo intransitivo. A ação de ficar não atinge nenhum outro ser, a não ser ela mesma, nesse caso. O verbo transitivo direto, gostamos de chamar de VTD, né? Certo? Então, olha só, Paulo, né, tem medo de escuro. Certo, pessoal? Né? Olha só, o pessoal sublinhou a palavra errada aqui, ó. Tem nada a ver isso aqui, ó, né? Essa classificação aqui, ó. Eu vou dar uma prensa, né, no pessoal que fez a edição. É o verbo ter aqui, ó, que é um VTD, né? É legal. A gente pega esse pessoal, depois soca ali o pessoal da edição, né? Um aviso lá pro carneirinho, certo? Né? Né? Porque é o seguinte, por outro lado a gente usa isso didaticamente. Presta atenção, né? É óbvio que aqui a gente faz análise sintática na lata, né? Sabendo mesmo, não é por decoreba. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Paulo tem medo de escuro. Então, ó, o tem aqui é o verbo transitivo direto, o medo é aquilo que ele tem. Então, o medo é o objeto direto. E o de escuro é um complemento nominal, né? Isso é tema para uma outra aula, né? Aqui do Papirando 2.0. O presidente receberá governador. Agora sim, né? Quem recebe, recebe alguma coisa. Quem tem alguma coisa. Aqui tá certinho. Receberá, verbo transitivo direto, governadores, objeto direto. Bonitinho. Falta de verbas causa problemas. Causa, aquilo que causa alguma coisa. Verbo transitivo direto e objeto direto, problemas. Legal? Tranquilo, né? E o transitivo indireto é aquele que exige complemento com preposição. Por isso que ele é indireto. Gostamos de chamá-lo de VTI. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gabriel sempre obedece a seus pais. Muita gente esquece dessa preposição aqui após o verbo obedecer e após o verbo desobedecer, que caem com frequência nos concursos, não é mesmo? Então, obedece, verbo transitivo indireto, a seus pais, objeto indireto, né? Nunca desobedeça a sua mãe, como aqui é feminino, né? Houve a crase. Beleza, pessoal? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Lembre-se que eles sempre andam juntos. O verbo transitivo direto sempre estará junto de um objeto direto, obrigatoriamente na frase. Se existe um verbo transitivo direto, existe um objeto direto. Da mesma forma, se existe um verbo transitivo indireto, existe um objeto indireto na frase. Eles sempre andam juntos. O direto com o direto, o indireto com o indireto. Certinho? Beleza? Então tá aqui, ó. Precisa-se, quem precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto, de cozinheiras, objeto indireto. Alguém vai perguntar, qual é a função desse C na frase, professor? Ué, C ligado a VTI é índice de indeterminação do sujeito. Legal? O transitivo direto ou indireto, chamado de VTDI, mas também existem nomenclaturas aí que o pessoal chama de VBT, que é o verbo transitivo direto e indireto, ou o verbo bitransitivo, que são a mesma coisa, né? Minha irmã enviou. Quem envia ao VTDI aqui, ó? Quem envia algo, a carta, objeto direto, aos meus avós, objeto indireto. Comuniquei-lhe minha insatisfação. O que é que eu comuniquei? Minha insatisfação, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto, lhe. Paguei a dívida ao meu primo. Paguei, verbo bitransitivo. Quem paga, paga algo, a dívida, certo, pessoal? A alguém, ao meu primo, objeto direto e objeto indireto. Legal? Tranquilão? É isso aí, então. Lembrando, pessoal, seguindo, né, aí, por favor, no Instagram, @FocusConcursos, para mais aulas, mais dicas, mais novidades, certo? Para você realmente se especializar em concurso público, em todas as disciplinas, receber as notificações e, é claro, para quem está mais focado na língua portuguesa e quer aprender de verdade essa brincadeira, vai lá no
PF Douglas W, né, que é o Instagram do professor Douglas Wizienski. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção aí, gratidão, né, pela compreensão. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, nessa meia hora, mais ou menos, de aula, certo? Bem aproveitada, né? E até a próxima. Gratidão.